Amém. Lembrando, R$ 1 por dia, gente. É fácil de pagar, hein? Divide em 110 de R$ 1. Fica facílimo. Casas Bahia. Mas vai dar mais ou menos isso, R$ 30 por mês. Galera, eu queria primeiro já começar a abrir em Isaías 41. Ah, você estava falando do meu tênis. Parece um marca-texto. Eu vou ler a partir do versículo 8. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos confins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. E Isaías 42, deixa eu só ver qual o versículo. A partir do 6. Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei, como garantia de aliança, que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Tem algo que eu sempre falo, eu acho que se tornou normal, que eu sempre chego e falo assim, gente, hoje vou falar uma palavra bem simples. Eu acho que toda vez eu falo isso, né? Mas a palavra que eu queria trazer hoje é relacionada à nossa vida com Deus. Uma reflexão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Amém? Então, a parte que eu li em Isaías, Deus está falando de Israel, o povo que ele escolheu. Um povo que será luz para os outros. Um povo escolhido por Deus. E se a gente for ver desde o comecinho da Bíblia, desde a história dele, a gente vai vendo os perrengues que eles vão passando. E o quanto Deus é misericordioso, bondoso, o quanto ele cuida de cada um deles. Agora eu queria só pular um pouquinho mais para frente, que é em Mateus, mas daqui a pouco eu leio ele. Por que o povo a quem Deus escolheu, de uma forma, vendo pelos textos bíblicos, parecia que não acreditava no que Deus tinha para fazer? Por que esse povo não aceitou Jesus? Quando Jesus veio, por que Jesus foi, de uma forma, vamos dizer, mal recebido? Porque quando a gente vê essa escolha que Deus faz, essa forma com que Deus vem trabalhando o seu povo, vem cuidando, mostrando as suas obras, não tem o porquê de você ir para outro caminho. Mas por que a gente dispersa? Por que todo dia a gente precisa de um milagre para que a gente possa ver, para que a gente possa tocar, para que a gente de novo reconheça Deus? Eles queriam um Jesus segundo a tua vontade. Eles queriam um Jesus que resolvesse tudo aquilo que eles queriam. A perspectiva deles de Cristo era um cara que ia chegar, era um rei que ia chegar, que ia talvez matar todos os inimigos, e que ia fazer tudo ao qual eles queriam. Vocês conseguem entender isso? Por que eu fui lá no início para mostrar sobre o povo escolhido e já fui direto para Cristo? Para que a gente possa ver um pouco de como é essa cultura, como eram essas pessoas, e depois eu queria reverter isso na nossa vida. Amém? Amém. Quando a gente lê em Mateus, deixa eu voltar aqui que eu fui lá para frente. A partir do capítulo 3, eu vou ler, mais fácil. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto.
A respeito de João, o profeta Isaías já tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato, ou mel silvestre para algumas versões. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Até essa parte do versículo 8. João Batista era judeu. Os fariseus e saduceus eram judeus. Então, por que foi dividindo essas pessoas? Por que foi criando esses pequenos, não sei se pode falar motins, não sei se for pequenos grupos? Por quê? Qual o caminho que cada um começou a tomar para chegar nessa conclusão? Para quem, hoje a gente fez um estudo até no PG, quem que eram os fariseus? Hipócritas, depois a gente lê, Cristo próprio falando isso em Mateus 23, eram manipuladores, possuíam peso político. E os saduceus? Eram ricos, cargos poderosos, e eles não acreditavam em alguns pontos da Bíblia, assim como Deus não está no dia a dia, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida após a morte e no mundo espiritual. Então, são judeus que não acreditavam na palavra, e pessoas que viveram contrário a tudo aquilo que foi ensinado. Antes de explicar um pouco disso, eu queria falar um pouco da nossa vida relacionada a isso. Por que esse tema? Porque é algo que está me incomodando muito nesses dias, relacionado até às redes sociais, que acho que é um dos principais pontos. Por quê? Porque a gente, nas redes sociais, nós inventamos grupos. Nós defendemos causas, eu estou falando de tudo. Nós queremos lá nos mostrar como mestres em algo, rabi. Mostrar que eu sei algo, que eu acredito em algo, que eu vivo algo. Mas a pergunta é essa: o que você vive? O que nós vivemos? Tudo isso que a gente fala lá, ela é baseada na Bíblia? Ela é baseada naquilo que eu creio? Ela é baseada naquilo que eu vivo? Essa semana, algumas pessoas postaram algumas coisas relacionadas, depois vieram conversar comigo falando assim: ó, isso que eu postei, o que significa mesmo na Bíblia? Aí eu só respondi assim: por que você não perguntou antes de postar? E quando eu respondi algumas coisas ao qual eu sabia explicar um pouquinho ali, eles falaram assim: nossa, para mim era outra coisa. Então, o que é que a gente está defendendo? Se nós somos cristãos, se nós somos pessoas que vivem segundo a palavra, ou pelo menos dizemos que fazemos isso, será que o que a gente posta, o que a gente fala, o que a gente vive, o que a gente está caminhando por aí dizendo ser, está dentro da palavra? Reflete aquilo que a palavra diz, quem eu devo ser? Porque quando eu falei de um povo escolhido, a gente fala assim, de um povo ao qual Deus vem ensinando tudo. Deus levantava líderes para ir cuidando de cada um deles, para ensinando a palavra, pregando. E quando chega lá na frente, tem um líder religioso, pega João, que está pregando a vinda de Cristo, falando sobre arrependimento, falando sobre renovo, para o seu próprio povo. E por que esse povo que foi feito para ser a luz, para levar a salvação a outros, para servir como um espelho para os outros povos? Por que esse povo é o mais perdido?
Porque na hora da gente tentar mostrar para as pessoas quem nós somos, nós estamos tentando inventar uma máscara ou alguém que queremos ser. Aí já tem dois erros. Uma que é uma mentira. Eu estou tentando ser alguém que eu não sou. E o segundo ponto, que é o erro, eu estou tentando ser alguém que, mesmo assim, não é plausível diante da palavra. Diante da palavra de Deus, não é correto também. Teve um negócio engraçado que postaram esses dias, que falaram assim, nossa, o McDonald's é uma farsa, porque na foto o sanduba é grande, né, e quando você abre é pequeno. Aí um outro cara postou assim, no Facebook a gente é igualzinho, todas as fotos são bonitas. E nós somos realmente aquilo que está na foto? Eu também. Não, o Ariovaldo é todos aqueles que morrem. E haja gente que morreu, hein? Mateus 23, 27, que é a parte que Jesus fala sobre os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como um túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem pessoas boas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ele está falando sobre hipocrisia. Pessoas que ensinam aos outros o que fazer, pessoas que chegam lá e falam, a gente tem que lutar por isso, mas no dia a dia não faz nada. Não é nem aquilo que fala. É uma palavra mais forte essa, mas é que é para que a gente possa, em todo o tempo, ver Deus como um pai, principalmente como um conselheiro. Para que tudo aquilo que a gente faz, eu estou falando mais de rede social porque é algo muito forte hoje, mas eu estou falando da nossa vida. Que antes de fazer qualquer coisa, a gente possa refletir na luz da palavra se isso é o certo a fazer. Se essa é a forma correta de agir. Porque senão a gente joga palavras ao vento. E a gente cai com as nossas próprias pernas. Será que tudo aquilo que a gente defende, a gente pelo menos sabe o que é? Ou será que a maioria das vezes a gente vai segundo a opinião dos outros? Alguém vai lá, posta algo legal, você fala assim, não, é isso mesmo. Vai lá e compartilha e fala, é isso mesmo. Eu concordo. Mas você não sabe nem o contexto. Mateus 5 tem o Sermão do Monte. Quando Jesus viu aquela multidão, subiu em um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-lo. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Será que nós sabemos que somos espiritualmente pobres? Ou queremos mostrar para pessoas que sabemos de tudo? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. A gente confessa os nossos pecados? Nós somos abertos uns com os outros? Somos transparentes? Confessamos aquilo que fazemos, choramos mesmo. Galera, tem irmãos. Nesse sábado eu fiquei mal, quando o irmão mandou uns áudios do que está acontecendo na igreja dele. Ele fala assim, eu não sei o que fazer mais. E quando a gente se perde nesse mundo ao qual a gente só vive aquilo que a gente fala, só vive aquilo que nós queremos viver, não segundo a palavra, segundo aquilo que Deus pede para a gente, que nos ensina o que há de fazer, a gente fica cego, não vê nada à nossa volta. A gente levanta uma bandeira, ao qual a gente vai conseguir sustentá-la por muito tempo. Aí você dá 3 passos à frente, a bandeira cai, você levanta outra. Dá 2 para frente, a bandeira cai, você levanta outra.
Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Eu não preciso falar de humildade. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. Eu estava conversando com algumas amigas, e a gente está falando tanto que as pessoas hoje perdeu, acho que o sentido, eles não conseguem escutar mais. A pessoa está falando, se atropela. E eu falo de mim mesmo, que às vezes eu sou assim também. Mas que a gente possa, pelo menos, escutar o que uns aos outros têm a dizer. Para antes criticar. Saber o que o próximo vive. Qual que é o sofrimento que ele tem. Felizes as pessoas que têm coração puro. Quem tem um coração puro, vive para agradar a Deus. Se a gente parar para pensar, a Bíblia diz que quando o homem nasce, ele nasce com o coração impuro. E se a gente parar para pensar o que é um coração puro, a gente vai entender que é um processo. É o caminhar diante da palavra, ao qual a gente vai lendo, meditando, orando, jejuando, e Deus vai mostrando na nossa vida aquilo que a gente tem que deixar de ser, deixar de viver, deixar de fazer, deixar de falar, e vai nos mostrando a forma correta de agir. Então não é simplesmente, pai, me dê um coração puro e pá, o coração está puro. Não, é um caminho. É deixar os velhos hábitos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como teus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Misericórdia, compaixão, solidariedade, sentir a mesma dor. Então, irmãos, nós vivemos e estamos vivendo segundo a nossa própria vontade. Estamos vivendo o que o mundo fala que a gente tem que viver. Estamos vivendo segundo o que os outros falam. Estamos vivendo segundo as bandeiras levantadas. Os irmãos aqui que vieram falaram assim, qual que é a nossa bandeira? Nossa bandeira é essa aqui, é a cruz, é Cristo. Gente, essa é a única bandeira que nós podemos levantar. E ainda não levantar sozinho. Porque quando Deus fala em Isaías com a igreja, Ele fala como se fosse uma pessoa só. Ele fala para Israel assim, meu filho. Chamando de um. É uma família. Que a nossa vida revele tudo o que Deus quer para cada um. Mateus, ele deixa uma simples palavra, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo. A gente mais ataca uns aos outros do que ama. Então, primeiramente, que a gente não ataque uns aos outros. Primeiramente, vamos abrir nosso ouvido para poder escutar o que as pessoas têm para dizer. Para que através do que a gente escutar, possa abrir nossa visão para ver o que fazer. Às vezes estamos gritando, brigando com as pessoas, e às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Às vezes estamos batendo nas pessoas,
E para Deus está resolvido, só precisa de tempo, esperar o tempo dele. Mas para que a gente não jogue mais palavras ao vento, que a gente não viva segundo o que o mundo manda a gente viver. Vamos orar mais, vamos ter mais leitura da palavra. O Ariovaldo falou um negócio engraçado lá no evento que teve. Ele falou assim que o pastor estava pregando e falou, qual é o seu nome? Aí a mulher falou assim, meu nome é tal. Foi um senhor, não sei. Meu nome é tal. Ele, nossa, que nome engraçado, nome diferente. Da onde é o nome? Ela, da Bíblia. Então, o que a gente está fazendo? Que a gente possa não parar de ler outros livros, que a gente não possa de ter os nossos ideais, algo que nos levanta. Mas, gente, que primeiramente no nosso coração, no trono no nosso coração, sente Cristo. Para que através da nossa vida a gente possa revelar a palavra onde quer que a gente vá. E ser relevante nos dias de hoje. Assim como os irmãos falaram aqui antes. De uma forma ou de outra, nós temos vários meios, nós temos muitas formas de falar uns com os outros, de pregar a palavra. Mas a gente usa ao contrário. Amém? Vamos ficar de pé? Que essa palavra, como uma semente, possa entrar no nosso coração e florescer. Para que a gente entenda a vontade de Deus. E pare de viver correndo em círculos, sem saber para onde ir. Porque não é Deus que para de falar, não é Espírito Santo que para de mover, não. É nós que paramos de caminhar. Nós que paramos de ler. Nós que damos um passo atrás para a intimidade com Deus. Então, eu acho que, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa orar mais. A gente precisa escutar mais, precisa ler mais. Antes de qualquer coisa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, se revele cada vez mais na nossa vida, Senhor Deus. Traga o entendimento do nosso coração do quanto precisamos de Ti, Pai. Do quanto faz falta, Pai, a Tua presença, Pai. Senhor Deus, que a Tua semente cada vez mais, Pai, floresça no nosso coração. Que o caminho ao qual a gente vai seguir, Pai, seja o Teu caminho, Pai. E que seja o Teu querer sobre a nossa vida, Pai. Para que a gente pare de apedrejar uns aos outros, Pai. Com bandeiras levantadas, mostrando quem é o melhor, quem é o maior, quem é mais certo, quem é mais errado. Mas que o Teu amor prevaleça, Pai. Que a bandeira se levantada seja o Teu amor, Pai. Que a gente possa amar uns aos outros assim como o Senhor nos ama, Pai. Senhor Deus, que o Senhor pode tirar da nossa vida tudo que não Te convém, Pai. Nos quebra, se for da Tua vontade, como um vaso velho, Pai. E faça de nós um vaso novo, Pai. Queremos mais intimidade contigo, Pai.
E que da nossa boca saia palavras de amor, de paz, de amizade. Palavras que tragam força ao teu povo, Pai. Palavras que tragam esperança, Pai. Ao contrário, Pai. O que nós estamos falando é tudo ao contrário disso, Pai. Estamos tirando as esperanças das pessoas, Pai. Tire de nossa boca as palavras de ódio, Pai, de rancor. E nos ensine cada vez mais sobre o teu caráter, Pai, sobre a tua identidade, Senhor Deus. Para que a gente possa ser relevantes aonde quer que a gente vá, Pai. Obrigado pelo que Tu és, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos que não cessam, Pai. Somos nós que paramos de escutar, Pai. E que a luz da Tua palavra cada vez mais revele a cada um de nós. Amém, Pai.